Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do Eterno. Que o Eterno, que fez o céu, a terra e o mar, e fez todas as coisas, abençoa todos nós e livra nós de todos os mal, em nome de Yahshua. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 25 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Com toda referência e contexto da palavra, o restante do capítulo 32. Contexto da palavra. Moisés manda matar os idólatras. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Referência do versículo 25. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 4 e versículo 5. Há uma terra que maná leite e mel, porque eu não subirei no monte, eu não subirei no meio de ti, porquanto eis povo obstinado, para que te não consuma no caminho. Vou ler mais uma vez, versículo 3. Uma terra que maná leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto eis um povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 4. Ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum dele pôs sobre si os seus atavios. O versículo 26. E pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e diz: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. O versículo 27. E disse ele assim: Diz o Senhor, o Eterno de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu próximo. Referência do versículo 27. Livro de Número, capítulo 25, versículo 5. Contexto da palavra: os israelitas pecam contra as filhas dos moabitas. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mata os seus homens, que se ajuntaram a Baal Peor. O versículo 28 do capítulo 32 de Êxodo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés,
caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. O versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrei hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra seu irmão, isto para ele vos dar hoje bênção. Referência do versículo 29, livro de Números, capítulo 25, versículo 11 e versículo 13. Finéia, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio dele, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Versículo 12. Portanto, diz, eis que ele dou o meu concerto de paz. Versículo 13. E ele, a sua semente, depois dele, terá concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu eterno, e fez propiciação pelos filhos de Israel. Referência do versículo 29, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem achar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará-la. O versículo 30 do capítulo 32 diz, contexto da palavra, Moisés intercede pelo povo. Versículo 30, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Referência do versículo 30, livro de Números, capítulo 25, versículo 13. E ele e a sua semente depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu eterno, e fez propiciação pelos filhos de Israel. Referência do versículo 30, livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e diz ele-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui está falando o filho pródigo.
O versículo 31 do capítulo 32 de Êxodo. Assim tomou Moisés ao Senhor, assim tornou Moisés ao Senhor e diz: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Referência do versículo 31, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 23. Não farei outros deuses comigo, Deus de prata ou Deus de ouro, não farei para vós. Versículo 32 do capítulo 32 de Êxodo. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca a mim, peço-te do teu livro que tem escrito. Referência do versículo 32, livro de Salmo de número 56, verso 8. Tu contaste a minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu ódrio, e não está ela no teu livro? Referência do versículo 32, livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Contexto da palavra: os últimos tempos, as palavras seladas. Versículo 1: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Referência do versículo 32, livro aos Romanos, capítulo 9, versículo 3. Contexto da palavra: tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Versículo 33 do capítulo 32 de Êxodo. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde tem dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei nele os seus pecados. Vou ler o versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. Versículo 34. Vai, pois, agora conduz este povo para onde te tem dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei nele os seus pecados. Referência do versículo 34. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 2. Contexto da palavra: o Eterno não irá no meio do povo, mas enviará um anjo.
Versículo 32. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteu, e os perizeu, e os heveu, e os jebuseu. Referência do versículo 34, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Mas o contexto da palavra: impenitência dos judeus, a justiça do Eterno. O versículo 5. Mas segundo a tua dureza o teu coração, impenitente, tesourará a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo do Eterno. Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. O versículo 35 do capítulo 32 de Êxodo, para terminar. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Referência do versículo 35, livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. E viu, porém, Davi que seu servo falava baixo, entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi, seu servo, é morta a criança. E eles disseram, é morta. O versículo 9 do capítulo 12 de 2 Samuel. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Uria, o heteu, e feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Referência do versículo 35, para terminar a referência. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 41. E naquele dia fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. É muito simples mesmo esse povo. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 25 até o versículo 35. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica todos com a paz do Eterno. Que o Iau de Abraão, o Iau de Isaac, o Iau de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do seu filho Iauxa. Fica todos com a paz. Assim que o Iau permitir, estarei gravando o próximo vídeo. Que o Iau te abençoe cada um de nós. Amém.